Olá, turma, vamos iniciar nossa aula 14 de História com o tema A Segunda Guerra Mundial. Essa aula será dividida em outras aulas, então hoje a gente vai apenas iniciar o conteúdo. Então, o que se seguiu, nos anos após a Primeira Guerra Mundial, após o Tratado de Versalhes, deixaria qualquer previsão de uma guerra fácil de acontecer, O que é que você tinha? Você tinha os Estados Unidos durante a década de 20 como uma grande potência industrial do mundo, Você tinha a Liga das Nações incompetente, sem cumprir o seu principal objetivo, que era manter a paz, e a ascensão de novas ideias, ideologias políticas, como o nazismo e o fascismo, e o comunismo na Europa, certo? Em meio a tudo isso, você tem a crise de 1929. Então, tudo isso criou um cenário propício à continuação do conflito que já existia. Muitos historiadores afirmam que não houve uma primeira nem uma segunda guerra. Houve uma grande guerra com intervalo entre as duas, E aí, a Segunda Guerra Mundial veio. Os mesmos motivos, o conflito ainda não havia se resolvido ainda na Primeira Guerra Mundial. Eu pus para vocês aqui as causas principais. A primeira causa já é o Tratado de Versalhes, que é o que fecha a Primeira Guerra Mundial, O tratado seria o Tratado de Paz da Primeira Guerra, que a gente sabe que foi um tratado punitivo para a Alemanha. A gente já trabalhou o Tratado de Versalhes, E o Tratado de Versalhes é um motivo porque ele encerra a Primeira Guerra Mundial, dando motivos à Alemanha de seguir na guerra. O principal motivo é a humilhação proposta pelo Tratado de Versalhes, certo? Outros motivos vão do campo econômico. Impôs à Alemanha uma dívida, e uma situação que ela não podia cumprir, tanto no campo econômico como no campo político, devolver as colônias. Isso tudo deixou a Alemanha, com a orelha em pé. Os alemães ficaram com seus sentimentos remoídos aí, querendo uma revanche, certo? A crise de 1929, em que ponto esse evento influencia na Segunda Guerra Mundial? Influencia porque os Estados Unidos perdem a rédea do mundo, Durante a década de 20, como eu disse, os Estados Unidos era a grande potência mundial. E aí os Estados Unidos ele aproveitava para financiar a reconstrução de muitos países, para financiar a política nesses países. Quando veio a crise, os Estados Unidos eles perdem esse poder, econômico, de influência, deixando espaços abertos, vácuos, que foram ocupados na Europa pelos fascistas e pelos nazistas. E aí a gente vem a ascensão de governos totalitaristas. Que ponto esses governos, como o fascismo, nazismo, comunismo, influenciaram na Segunda Guerra Mundial? A gente viu várias características desses tipos de governo. Algumas delas são militarismo, expansionismo,
a necessidade de dominar outros povos. Então, na sua característica, no seu centro de formação de ideia totalitarista, está a ideia de guerra, né? Os países alimentavam isso, essas ideologias. A criação do eixo Roma, Berlim, Tóquio, Itália, Alemanha e Império do Japão. Os três países eles tinham os mesmos objetivos, que eram expandir os seus territórios, fazendo guerra. A união desses três países também foi muito perigosa e, óbvio, influenciou para o conflito. Eu já falei para vocês, quando a gente estudou a Primeira Guerra Mundial, como a formação de alianças influencia, né, para o conflito. E essa aliança que foi feita, né, o eixo, como ficou conhecido, Roma, Berlim, Tóquio, Itália, Alemanha e Império do Japão, contribuiu bastante para o início da Segunda Guerra e, por fim, a política de apaziguamento, que assim foi conhecida como a ausência de decisão contrária às decisões de Hitler, principalmente, né? Quem deveria ter tomado alguma ação para impedir qualquer tipo de manifestação de guerra seria a Liga das Nações, e eles nada o fizeram. Então, ficou conhecido como apaziguamento. Eles ficaram só apaziguando, né, com medo de ter uma outra guerra, mas acabaram deixando os nazistas, os fascistas livres para arquitetar os seus planos, né? Então Hitler chegou a testar em 1936, ou seja, antes do início da guerra, que é 1939, certo? 39 a 45, Hitler testou seus tanques, suas armas na Guerra Civil Espanhola, que foi uma disputa entre os fascistas espanhóis liderados por Francisco Franco, e o Partido Comunista Espanhol. Uma guerra civil sangrenta, né, onde morre cerca de 1 milhão de pessoas. O mundo sabia que Hitler havia emprestado suas armas para testar suas armas. Ninguém puniu, porque havia uma cláusula, havia uma cláusula no Tratado de Versalhes que dizia que nem arma a Alemanha podia ter, né? Então o mundo fechou os olhos. Por que é que o mundo fecha os olhos? Eu já tinha dito antes. Porque Hitler fazia o serviço sujo, que era combater o comunismo na Europa. E aí os países capitalistas aceitavam. Pensavam que Hitler era um perigo menor. Estavam enganados, né? Então houve um descumprimento total do Tratado de Versalhes. Esse aqui é Francisco Franco, certo? Na Guerra Civil Espanhola. E aí Hitler também quebra o Tratado de Versalhes ao anexar outro território. Quando o Tratado de Versalhes dizia que a Alemanha não poderia anexar mais territórios. E ele anexa a Áustria, né? E aí na época, tem até um nome isso, que era o sonho da Áustria e da Alemanha juntos, né? Que é a Angelus. E ele achava que na época isso não traria... a desculpa de Hitler foi dizer que ele era austríaco, que as populações elas queriam essa anexação, porque a Áustria tem cultura germânica, né? Eles falam a mesma língua. E como Hitler era austríaco, não foi através de guerra, enfim, né? Mas a Liga das Nações deveria ter agido, né? Em 1938, Hitler convoca os líderes da Liga das Nações, né? O primeiro-ministro britânico, Neville Chamberlain, esse aqui por trás, né? O
primeiro-ministro francês, o Edouard Daladier, esse aqui por trás, chama o amiguinho dele, Mussolini, da Itália, né? Parceiro dele aí, nas suas empreitadas, e anuncia numa reunião, uma conferência feita na cidade de Munique, na Alemanha, a anexação de outro território. Ele vai pedir, né, à Liga das Nações e dizer assim: olha, eu posso anexar esse território? Por favor, esse é o último. E a Liga das Nações permite que ele faça isso. Então ele anexa a região dos Sudetos na Tchecoslováquia. O que é que interessa a ele essa região dos Sudetos? Deixa eu ver se tem aqui. Aqui é a Tchecoslováquia. Aqui está melhor. Aqui é a Tchecoslováquia, né? Ele queria essa região aqui ao norte da Tchecoslováquia, que é chamada região dos Sudetos, né? Diferentemente da Áustria, essa região na Tchecoslováquia, o pessoal não falava alemão e nem queria se anexar à Alemanha. Mas o que é que tinha aqui que interessava a Hitler? Né? Grandes fábricas siderúrgicas, certo? Que ele queria naquele momento tomar conta desse espaço. Para quê? Produzir armas, né? Ele estava se preparando para a guerra. E ele pede autorização, né, ao que seria a ONU daquele momento, a Liga das Nações. Bastava a Liga das Nações ter mandado prender Hitler, ter dito não, né, ter tomado alguma ação que evitasse que Hitler se armasse. Ele estava se armando claramente para o conflito e nada foi feito, né? Por fim, Hitler, então em 1936 ele testa os tanques, certo? Em 1938 ele anexa a Tchecoslováquia com autorização da Liga das Nações. A Tchecoslováquia, que era um país rico, né, o norte da região dos Sudetos, rico em fábricas siderúrgicas, certo? Em manipulação de aço, que Hitler queria para construir armas, né? E aí em 1939 ele faz um acordo que ninguém imaginava, né? Com Stalin, com a União Soviética, com os comunistas, que é o Pacto de Não Agressão. Então ele faz um acordo com o Stalin, certo? Para que nem a Alemanha invada o território da União Soviética e nem a União Soviética invada o território da Alemanha. Entre esses países estava outro país, Polônia, né? Entre a Alemanha e a União Soviética está a Polônia. Dá uma olhadinha aqui. Aqui a União Soviética, à direita, certo? A Alemanha, e no meio está a Polônia. E aí o tratado, né, o Pacto de Não Agressão, previa que eles dividiriam a Polônia entre eles. A Polônia não tinha nada a ver com a história, entrou, né? Por que é que Hitler queria o território polonês? E aí eu vou explicar já já, por dois motivos. Mas o primeiro é porque lá estava cheio de judeu. Tanto é que os principais campos de concentração, depois do Holocausto, que a gente vai ver ainda, foram construídos aqui na Polônia, longe dos olhos dos alemães, né, da sociedade alemã. O principal deles, Auschwitz-Birkenau, né, que abrigou aí mais de 1 milhão de judeus, matou mais de 1 milhão de judeus, foi construído aí na Polônia. Ok? Então, ele tinha tudo já para iniciar a guerra. Por que é que ele faz esse pacto com a União Soviética? Porque assim ele pode concentrar suas forças apenas para o lado, né, oeste.
apenas aqui na frente, que ele ficou conhecido como frente ocidental, né? Na frente oriental, ou seja, aqui nesse lado aqui, estava garantido, porque tinha um pacto que protegia. Então ele podia concentrar suas forças para atacar quem? A França, a Inglaterra, né? A frente ocidental e a frente oriental já estava garantida com um pacto de não agressão, certo? Que depois é quebrado pelo próprio Hitler. A gente vai ver como Hitler foi sacana, né? Como Hitler, ele não respeitou em nada o seu acordo feito com Stalin, né? Tem duas pecinhas boas, né? Há de se desconfiar desses líderes aí sanguinários. Então, início da guerra, né? A guerra inicia no dia 1º de setembro de 1939. A Alemanha invade a Polônia. Qual era a grande raiva da Alemanha com a Polônia? Está justamente nesse espaçozinho aqui. Não sei se vocês verem aí no mapa, que ficou conhecido como Corredor Danzig. O que é o Corredor Danzig? Esse território da Polônia não existia, essa partezinha. Ele foi dado à Polônia após o Tratado de Versalhes, após a Alemanha ter sido derrotada na Primeira Guerra, como forma de humilhar a Alemanha mesmo, e dar à Polônia acesso ao mar, certo? Então acabou dividindo aqui o território alemão em dois, ó. Tá vendo? Isso Hitler quer dizer que foi a maior humilhação de todos, perder um território para a Polônia. O exército da Polônia era triste, a Polônia não era um país, não era potência nenhuma, né? Então Hitler, esse corredor aqui, ó, tem um nomezinho aqui, Danzig, certo? Hitler, a primeira coisa que Hitler fez quando começou a guerra foi marchar para cá para tomar de volta isso aqui, certo? Ele dizia que era a maior humilhação do Tratado de Versalhes. Então ele vai para cima da Polônia. Ele já tinha dividido a Polônia com a União Soviética, mesmo sem a Polônia saber, né? E aí ele ataca a Polônia. O primeiro ato de guerra de Hitler foi atacar a Polônia para recuperar o corredor Danzig, né? Qual era o estilo de guerra que Hitler adotou? Blitzkrieg. O Blitzkrieg. Blitzkrieg, esse significa guerra relâmpago, que é ir com tudo, né? Então Hitler ele tinha milhares de tanques, aviões, e ele primeiro ele utilizava os aviões, bombardeava as cidades, né? Ele simplesmente queria nem saber de civil nem nada, deixava todo mundo desnorteado com aquele ataque, e depois ele vinha com os tanques por terra. Então era um ataque de uma vez só, né? Tanto é que em poucos dias ele destrói a Polônia por inteiro, né? Então, só num ano, o ataque nazista, né, a ofensiva das forças do eixo, invadiram Polônia, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Noruega e França. Vale salientar que alguns desses países, por exemplo, como Dinamarca, Noruega, não houve resistência, certo? E aí Hitler, em um ano, praticamente, após de 39 a 40, ele tem quase toda a Europa já sob seu domínio, né? Esse aqui é o mapa. Então ele, em 40, que no auge do nazismo, ele tem conquistado a Polônia, a Tchecoslováquia, ele termina de conquistar, né? A Áustria, ele já tinha anexado, né, de forma aqui em cima, Noruega, Suécia, todos os países nórdicos, certo? A gente vai ver, ele invade a França, que foi o maior ato, né? Aqui a Itália, que é aliado, a Iugoslávia e tudo que ele conquista também. Então ele tem praticamente a Europa nas mãos, né?
Aqui, então aqui, início da guerra, né, contra a Polônia. Eles vão aqui, invadem a Polônia, certo? No dia 1º de setembro, inicia oficialmente a Segunda Guerra Mundial, certo? Algumas fotos dos tanques aqui, ó, eles invadindo. E o exército polonês, gente, ainda era armado como no século XIX, com cavalos e espadas, certo? Então foi uma guerra desleal. Você vê, a capital da Polônia, Varsóvia, foi totalmente destruída pelo Blitzkrieg, esse estilo de guerra, certo? E não tinha sentido o exército polonês com espada ainda e cavalo querer combater tanques, metralhadoras e bombardeiros promovidos por aviões, né? Então a Polônia foi completamente destruída. Aqui, a nível de conhecimento, né, já falou, mas só para a gente reforçar quem eram os aliados, a política de alianças na Segunda Guerra. Então você tinha os aliados formados inicialmente por Inglaterra e França. Em 1941, Estados Unidos e União Soviética entram na guerra do lado dos aliados. E as forças do eixo, como já foi dita, Alemanha, Itália e Japão. Tinha as mesmas características expansionistas. Então, a Europa, durante a ofensiva alemã, certo? A Europa, ela é invadida, certo? Como eu já disse, Hitler chega até a França, né? Numa invasão que não foi fácil, viu, gente? O grande objetivo, o grande ódio de Hitler, né, era recuperar a Alsácia-Lorena. Para os alemães era um lavado de alma, né, no seu orgulho, e invadir a França. Só que depois da Primeira Guerra Mundial, os franceses tomaram cuidado. Eles fizeram aqui na divisa com a Alemanha o que ficou conhecido como linha Maginot, de Eduardo Maginot, que era o ministro de guerra da França, e deu essa ideia. E eles fizeram um forte aqui, um muro, existe até hoje, né? E aí Hitler não tinha como invadir a França por aqui. Ele tinha que ou invadir a Bélgica e passar pela Bélgica e invadir a França, ou tinha uma regiãozinha aqui, né, que era uma região pantanosa, e os franceses achavam que os tanques alemães não ultrapassariam. Foi por aí que Hitler resolveu invadir a França, né? E rapidamente, nesse estilo de guerra, Hitler invade a França, chega a Paris, né? Você vê aqui essas fotos, aqui é a foto de um parisiense, da sociedade parisiense, e Hitler marchando na Torre Eiffel. Cortaram os cabos para que ele não subisse do elevador, ele mandou um cara subir lá em cima, botar a bandeira do nazismo. Depois o vento levou, né? Enfim, devido ao tempo eu vou encerrando aqui e a gente continua nas próximas aulas, ok? Valeu!